Esse segredo eu aprendi nos lançamentos, eu trouxe para dentro da minha empresa e eu quero te contar aqui hoje, quero exemplificar, mostrar passo a passo para você aplicar aí na sua empresa e ter um funil de aquisição de clientes orgânico. Antes de mais nada, cara, eu já vou pedir para você deixar o seu like aí na confiança, porque eu preciso entender se esse tipo de vídeo que eu estou criando aqui faz sentido para você. Então, se faz sentido, se você está gostando desse conteúdo, deixa o like aí, já deixa na confiança. Inclusive, se chegar no final desse vídeo e você não gostar desse conteúdo, pode tirar o like, pode dar dislike, não tem problema nenhum, mas isso vai me ajudar muito a entender se você está gostando ou não desse tipo de conteúdo aqui. Beleza, então vamos lá, existe um segredo. Que segredo é esse? Primeiro, cara, eu quero que você preste bastante atenção aqui nesse primeiro passo. A gente não começa nenhum lançamento antes de fazer isso aqui. A gente não dá nenhum passo, a gente não faz nada, nada mesmo. Nenhuma copy, nenhum vídeo, nenhum conteúdo, nada sem antes fazer isso daqui que eu vou te falar. Que é o quê? Entender mais sobre o público, entender mais sobre a persona. Eu vou te explicar daqui a pouco como é que a gente faz isso, mas primeiro deixa eu te explicar o porquê que a gente precisa entender exatamente com quem a gente está falando para depois começar a produzir todos os materiais de um lançamento ou de um perpétuo. Primeiro, cara, se a gente não entender exatamente com quem a gente está falando, a chance da gente errar, ela aumenta muito, tá? Inclusive, aqui no passo 2, também fala diretamente com o passo 1 em relação a isso. Se a gente não acertar essa primeira etapa e a segunda etapa, a gente vai jogar dinheiro fora. E se não for dinheiro, será tempo. E para mim, tempo é exatamente igual dinheiro. Afinal, ou você coloca dinheiro ou você coloca tempo, ou inclusive os dois, né? No lançamento a gente coloca muito dos dois. Então, assim, você precisa primeiro entender com quem você está falando. E por que eu falo isso? Porque é normal o editor de vídeo sair atirando para todos os lados, né? Ele quer vender edição de vídeo, não importa qual, não importa para quem. E isso é um grande erro que você pode estar cometendo aí no seu negócio, justamente porque você está desperdiçando tempo e dinheiro direcionando a mensagem ou não direcionando a mensagem, né? O que faz com que ela fique fraca, tá? Uma mensagem não direcionada é uma mensagem fraca. E entendendo mais sobre a persona, você consegue arrumar todo o seu direcionamento de comunicação. Isso vai desde o conteúdo que você for produzir, até, sei lá, um Reels que você for postar, ou um criativo que você fizer para anunciar aí a sua edição de vídeo, ou até mesmo na hora de sentar na frente do cliente. Tudo isso, cara, ele precisa ser baseado num direcionamento claro de comunicação. Inclusive, isso é uma das coisas que eu tô tentando colocar na cabeça das pessoas, que é fundamental, cara. Eu até fiz um curso sobre isso, né, com 4 aulas explicando passo a passo como você faz esse primeiro passo aqui, que eu vou até anotar para você, ó. Passo 1, tá? É o direcionamento. Esse é o passo 1. O que a gente precisa nesse passo 1, tá? Primeiro, obviamente, definir um nicho, antes de mais nada, né? Quando a gente pega um cliente, o cliente já tem o seu nicho, a gente já sabe mais ou menos com quem a gente precisa falar. Só que aí vem uma questão mais de lançamento, que você até pode utilizar aí no seu negócio. É um pouco mais complexo, eu ensino lá no curso, mas é um pouco mais complexo, que é definir a sua persona, tá? E aqui como é que a gente faz no lançamento? A gente roda uma pesquisa. Se você me acompanha há mais tempo, viu que eu rodei uma pesquisa com vocês. Eu fui ali e falei, cara, eu vou dar uma consultoria gratuita, inclusive eu estou chamando ainda um por um, porque muitas pessoas se cadastraram, e para você ter essa consultoria gratuita comigo, o que eu quero? Quero que você preencha esse formulário. Naquele formulário tinha perguntas-chave para entender mais sobre as dores e os desejos da minha persona. Se você entender aqui, ó, as dores e o desejo, tudo na sua comunicação ficará muito mais forte, ficará muito mais eficaz e você não perderá tanto tempo indo atrás de cliente errado, tanto tempo direcionando. Por exemplo, né, esses dias um aluno meu chegou para mim e falou, cara, eu tô enviando e-mail, mas simplesmente não funciona mais. E eu pensei, cara, se você soubesse exatamente com quem você está falando, até mesmo o e-mail funcionaria. Por quê? Porque o e-mail, como qualquer outra coisa aqui na rede social, enfim, nesse mundo digital, ele funciona da seguinte forma. Primeiro, você precisa chamar a atenção. A gente até vai entrar mais em relação a isso, mais em relação a essa parte de conteúdo. Mas tudo e qualquer coisa que você for fazer, você precisa primeiro chamar a atenção. Se você não tem uma mensagem tão forte, você dificilmente chamará a atenção. Por exemplo, se eu mandar um e-mail dizendo, eu sou editor de vídeo e posso ajudar você. Cara, isso é uma mensagem fraca. É facilmente ignorada.
estruturada. Agora, se eu souber exatamente o que o cara está passando, por exemplo, né? Vamos dizer que o cara faz lançamento e o último lançamento dele foi frustrante porque o editor deixou ele na mão. Então, se tu manda um e-mail com essa headline, né, falando chega de ficar na mão dos editores de vídeo, o cara já vai querer entender sobre o que é aquele e-mail. Aí ele vai clicar ali no e-mail, você vai decorrer e, claro, falar diretamente com a pessoa tentando fazer uma copy mais persuasiva. Entenda que o direcionamento é fundamental e eu vou reforçar. A gente não faz nada, absolutamente nada, sem antes ter um ótimo direcionamento. Então agora a gente vai para o passo 2. Eu acredito que você entendeu que, sim, você precisa fazer esse passo 1 aqui, que é o direcionamento. Primeiro, definir um nicho, depois definir uma persona. No passo 2, você vai estruturar seu canal de vendas. O que eu recomendo aqui? Instagram, tá? Sem erro, Instagram, vai no Instagram, que é o melhor canal hoje para vender, não tem dúvida. O YouTube é maravilhoso, mas é um trabalho a longo prazo. Querendo ou não, o TikTok e o Instagram, eles têm ferramentas que facilitam o seu trabalho no começo, que é o Reels e o próprio vídeo do TikTok, que ele tem um alcance muito grande. Quanto maior for o alcance, melhor para você atrair esse público, desde que, aí volta no primeiro passo, você direcione a mensagem da forma certa para o público certo, porque aí você terá uma mensagem mais potente. Então vai no Instagram. O que você precisa nessa estrutura que as pessoas infelizmente não fazem, né? Você precisa caprichar ali no seu Instagram. É como se fosse a vitrine da sua loja, né? Você não quer atrair uma pessoa para sua loja e ela esbarrar com uma vitrine toda bagunçada, com, sei lá, com a placa da loja caindo, sabe aqueles letreiros que, tipo, tão velhos aí, tá piscando uma parte e a outra não? Você não quer que a pessoa chegue na sua loja e tenha uma má impressão, então sim, você precisa arrumar o seu arroba para que ele seja fácil de entender. Como é que eu faço aqui? Arroba para ser fácil de entender. Você precisa o quê? Ter uma foto bacana, ter uma bio explicando o que você faz, que você faz e o que você gera de transformação. Você precisa ter destaques, né? Principalmente contando sua história, mostrando seus serviços e provas sociais, tá? Além disso, um feed ali com pelo menos 12 conteúdos, tá? O que mais aqui? Acredito que para o Instagram é isso. Aí a outra coisa que você precisa é ter um portfólio. As pessoas vão querer saber. Esqueci aqui, ó. Você precisa ter também um link, né? Link na bio levando para portfólio e Whats, tá? E no portfólio, além de você mostrar o seu trabalho e falar mais sobre o seu trabalho, eu pelo menos gosto de fazer assim, né? Eu não gosto de levar só a pessoa para ver a edição, não. Eu gosto de mostrar para ela a transformação que eu gerei no meu cliente anterior. Então, além do portfólio, ali dentro do portfólio é importante você ter botões de CTA, ou seja, botões ali onde você leva a pessoa para te chamar no WhatsApp. Tá? Ou seja, ela entrou no teu perfil, ela vai dar uma olhada, porque o ser humano tem isso, né? De procurar, de entender quem você é. Ela entendeu quem você é, ela quer ver o seu trabalho, ela entra no seu portfólio, lá dentro do seu portfólio ela gosta, ela vai clicar no botão e vai te chamar para vocês fazerem negócio. Essa é uma estrutura básica aqui de canal de vendas, né? Mais uma vez, cara, o passo 1 e o passo 2, a gente não começa nada sem ter eles estruturados, tá? Então, eu vou fazer um lançamento, eu não começo a jogar tráfego para ali se o perfil da pessoa não tiver bem estruturada. Isso inclui, eu já estava esquecendo, os stories. Por que os stories? Os stories é onde você vai convencer a pessoa, é onde você vai aumentar o nível de consciência dela. No Reels você atrai, aqui no feed, tá? No Reels você atrai, no Stories, carrossel e post único é onde você tem essa oportunidade de aumentar o nível de consciência da pessoa e depois disso, aí sim você fazer uma oferta também via Stories, tá? Oferta também é fundamental, é um outro passo, mas enfim, daqui a pouco a gente vai entrar, né, no passo 3 aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre criação de funil de aquisição orgânica, mas o passo 1 e o passo 2 você precisa fazer, assim ó, indiferente se você vai produzir conteúdo ou se você vai enviar e-mail, ou se você precisa ter esses dois passos aqui prontos, tá? E é justamente isso que eu ensino no meu curso. O link vai estar aqui embaixo, se você tiver interesse, acesse ele, dá uma olhadinha, mas basicamente o que eu trato é ensinar você a fazer o passo 1, passo 2,
para depois aí sim você começar a criar conteúdo e fazer uma aquisição aí de forma orgânica. E o passo 3, aí sim a gente vai fazer o funil orgânico, né? Usando, claro, o nosso canal de vendas, que é o Instagram. Primeiro, cara, eu já dei uma prévia aqui, mas a gente vai falar sobre as 3 etapas do funil. Primeira delas, que é a atração. O que você precisa entender é que você precisa gerar tráfego. Você precisa colocar o máximo de pessoas possível de frente para sua oferta. E para fazer isso, cara, a gente começa sempre com atração, levar pessoas para o nosso perfil. Por isso que é tão importante a gente ter um perfil estruturado e um direcionamento na mensagem, na comunicação, né? Porque se a gente tiver isso, fica muito mais fácil da gente criar o conteúdo certo para atrair o público certo. Também não adianta nada você atrair um monte de gente que não vai comprar o seu produto. Então presta muita atenção aqui. Primeiro passo dentro desse terceiro passo é a atração. Como é que você vai fazer isso? Através dos Reels. Como eu falei antes, os Reels é uma ferramenta poderosíssima dentro da plataforma ali para você quebrar, furar sua bolha ali que você tem hoje, dos seguidores que você tem hoje e começar a atrair a atenção de possíveis compradores do seu serviço, possíveis clientes, tá? Reels é fundamental para isso, beleza? Aí, cara, como eu falei, isso aqui é um funil. Não adianta nada você atrair e não aumentar o nível de consciência dessa pessoa. Tá? Não adianta. Você não vai converter se essa pessoa não passar para o próximo estágio. É importante você entender que existe uma jornada de compra, certo? Existem pessoas nesse exato momento que estão querendo contratar um editor de vídeo. Tem outras pessoas que já entenderam do seu problema e estão cogitando contratar um editor de vídeo. E tem gente que ainda não faz ideia que tem sequer o seu problema. Então o que a gente faz aqui é mostrar primeiro para a pessoa que ela tem um problema, mostrar que esse problema existe uma solução e depois mostrar que a solução para esse problema é exatamente você. É exatamente delegar a edição de vídeo, é exatamente te contratar para fazer, enfim, qualquer função ali que esteja de acordo com o seu trabalho. Perceba que sempre existe a pessoa certa para compra, a pessoa já está pronta para compra, melhor dizendo, mas existem outras pessoas que são possíveis compradores, né? Que a gente chama de lead. Então o que você vai fazer aqui é atrair o máximo de gente possível, tá? Não tenta atrair só essa pequena parcela, porque é uma parcela muito pequena e você vai ficar frustrado, tá? Essa parcela pequena é mais fácil você conseguir através de anúncios, porque são mais direcionados. O Facebook permite, o Facebook, o Meta, né? Permite que você vá até essa pessoa. No orgânico é mais fácil você atingir o seu público como um todo, o seu nicho, e aí sim você ir filtrando através desses conteúdos de aumento de consciência. Vou dar um exemplo. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo, esse vídeo aqui no YouTube, é um vídeo para aumento de consciência. Muito provavelmente, você que está assistindo esse vídeo, não sabia dessas coisas que eu estava falando. Só que essas coisas são a base, por exemplo, do que eu vendo. Só que para você entender, eu preciso ter mais tempo com você. E é isso que você faz aqui nos Stories, tá? Stories, carrossel e post único. Você ganha um pouco mais de tempo com a pessoa. Inclusive, claro, você pode utilizar o YouTube. Eu não recomendo nesse primeiro momento. Depois você vai expandindo aí seus canais de venda e aí você utiliza, sim, o YouTube para fazer isso. Mas o que você precisa é colocar essa pessoa para te ouvir. E é através dessas outras ferramentas que você vai fazer isso. Até porque o Reels hoje, para ele dar certo, precisa ser rápido, precisa ser dinâmico, precisa ser sobre um tema, sobre um problema, sobre uma solução. Então, ele tem que ser assim, né? Então não adianta nada você tentar, até dar, mas é muito mais difícil você aumentar o nível de consciência da pessoa através dos Reels. Tenta levar ela para os Stories e é natural, né? Você me seguiu lá no Instagram, é natural você dar uma olhada nos meus Stories e ali eu tenho um pouco mais de tempo para conversar com você, mostrar sobre o seu problema, mostrar qual é a solução do seu problema, mostrar que eu sou a melhor solução para você. Perfeito? Então, o segundo passo dentro desse terceiro passo é o aumento de consciência. Você dificilmente vai converter a pessoa sem passar por essa etapa. Isso é fundamental. Inclusive, quando a gente faz o lançamento, essa é uma das etapas mais importantes, tá? Dentro do que a gente chama de PPL, né, o pré-lançamento, a gente começa a atrair pessoas. Durante o lançamento, durante o processo de captação, a gente capta mais pessoas, mas a gente também vai o quê? Impulsionando conteúdos para aumento de consciência, né? Através do tráfego pago, através dos
stories, através de vídeos longos como esse aqui, enfim. Então a gente precisa aumentar o nível de consciência para quando chegar no evento, a pessoa já está meio que pronta. Ali no evento a gente vai quebrar as últimas objeções e aí sim a gente faz a oferta e ela está pronta para comprar o nosso, enfim, o nosso produto ali, o nosso infoproduto. Funciona da mesma forma para serviços. É óbvio que, como eu falei, tem gente que já está pronta nesse exato momento, assim como tem gente que já está pronta para comprar antes mesmo do lançamento, e aí para isso que funciona o comercial, né? Mas enfim, cara, vamos lá para a etapa 3 aqui, que aí sim é a oferta, beleza? A oferta, cara, você também pode utilizar os stories, mas o que vai acontecer quando a pessoa já está com nível de consciência elevada, ela mesma vai atrás de você, vai mandar um direct ou vai entrar em contato com você no WhatsApp. Cara, assim, se você fez com que a pessoa entrasse em contato com você, você só perde essa venda por 2 motivos. Ou a pessoa não tem condições de pagar o seu preço e faz parte, às vezes a pessoa não tem condições mesmo, e talvez o problema seja aqui, ó, no primeiro passo, que é o direcionamento, né? Às vezes seu direcionamento está errado, você está produzindo conteúdos aqui e atraindo o público errado, enfim, mas digamos que seja esse um dos motivos. O segundo motivo é você está negociando de forma errada. Talvez você não seja bom em fechar contratos. Acontece também, né? Talvez eu possa trazer, inclusive, mais vídeos falando sobre negociação. Se você tiver interesse, comenta aqui embaixo para eu entender se você quer saber mais sobre negociação. Já vai ser um grande passo se você chegou até aqui. Eu sei que é muito conteúdo, é muita coisa. São poucas as pessoas que estão dispostas a aprender e a aplicar isso aqui que eu estou passando, porque as pessoas querem facilidade, né? Querem o jogo do tigrinho, querem ganhar dinheiro fácil, tá? Então, assim, faz isso que eu tô te falando aqui e agora a gente vai pro quarto passo, que aí, cara, digamos que você acertou tudo isso aqui. Tá? Você acertou o direcionamento, você já fez uma estrutura legal, já tá chegando gente, as pessoas já estão te chamando, tu já tá fechando o contrato, aí vem o passo 4. O passo 4 é o aumento de tráfego. E aqui não tem jeito, você vai ter que investir dinheiro, tá? Pô, mas já tá entrando dinheiro, então é mais fácil você reinvestir no seu negócio. Aqui você vai ou impulsionar, aqui ó, impulsionar pelo botão ali mesmo, pelo botão, vou botar impulsionar pelo botão impulsionar, é complicado, né? Mas você entendeu. Impulsionar pelo botão ali mesmo, tá? Se você tem que contratar alguém ou você contratar um gestor de tráfego. Por quê? Porque agora faz sentido, né? Agora você já tem aqui uma estrutura bem feita para atender essa galera. Então faz sentido você jogar cada vez mais pessoas para essa base aqui, para você ter mais conversas, para você ter mais negociações e fechar mais contratos. Então o passo 4 é aumento de tráfego. Óbvio que você pode aqui já começar a adotar outras estratégias, como por exemplo, oferecer um produto gratuito para receber e-mails e aí desse e-mail você gera um lookalike e aí desse lookalike você atinge mais pessoas parecidas com aquela, ou você pega esses e-mails e cria uma campanha de e-mail marketing, enfim, existem várias outras estratégias a partir disso aqui e vai de acordo com a sua necessidade, até porque, por exemplo, eu não prospecto mais, porque para mim a quantidade de clientes que eu tenho hoje, o valor que eu ganho hoje, tá ok, tá excelente pro trabalho que eu faço, trabalho de qualidade que eu faço querendo gerar sempre resultado. Só que talvez para você é importante essa entrada constante de novos clientes. Aí você monta uma equipe, você estrutura o comercial, você estrutura cada etapa aí, cada parte da sua equipe, enfim, e aí você precisa desse aumento constante de clientes. Mas enfim, cara, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque ele é uma visão um pouco mais de dentro do marketing digital. Eu sei que muita gente vai ignorar, muita gente não vai querer fazer aqui o que eu estou dizendo, esse vídeo até ficou longo, enfim, mas cara, se você seguir essa estrutura aqui, eu tenho certeza que você conseguirá sim montar algo legal aí para o seu negócio. Já vou adiantar que não é simples, tá? Eu acho que o problema é que tudo parece ser muito fácil, né? E não é, cara. Aqui é tentativa e erro. Você vai fazer, vai direcionar, daqui a pouco você vai falar, cara, não é esse o tipo de cliente que eu gosto, vamos direcionar para outro lado. Aconteceu isso comigo. Lá no começo eu direcionei para YouTubers, né? Eu falei, não, cara, eu quero trabalhar com YouTubers. Chegou um ponto que eu falei, cara, dá muito trabalho. Eu quero trabalhar com pessoal, com os infoprodutores. Hoje eu trabalho com os infoprodutores e já olhando para os YouTubers falando, cara, como o YouTube é legal. Então assim, claro, né, tô levando uma coisa, juntando uma coisa a outra. Por exemplo, tô fazendo YouTube para negócios. Inclusive já tem uma outra empresa que eu estou montando com um parceiro meu, justamente focado nisso, em estratégias para YouTube. Então assim, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que não é simples, tá? Ou melhor, não é fácil,
Talvez seja simples, não é fácil e é muita tentativa e erro, principalmente se você não está por dentro disso aqui que eu falei para você. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa a pergunta aqui embaixo. Eu vou deixar mais um vídeo aqui do lado para você também assistir, que vai ser importante nessa sua trajetória. E conta comigo pro que você precisar para a gente aumentar aí o seu faturamento e você viver bem de edição de vídeo. Um forte abraço, até o próximo. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Fui! Tudo isso de graça, mas...